Data: 11 de abril de 2018. 19 horas. Auditório Tufi Elias Amberi. Palestra: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Boa noite a todos. Nossa, que desanimado. Eu quero mais energia. Boa noite! Boa noite! Ah, aí sim, eu gostei, hein? Queria agradecer a presença de todos vocês por terem vindo, recebido nossa notificação, a nossa divulgação. É uma conquista de todos nós, de nós profissionais e nós quanto população. E o tema de hoje é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que ela veio desde 2003, as suas diretrizes, as suas reuniões que nós vamos abordar hoje, ok? Em seguida, nós temos a palestra do professor Raul Breves, que irá mostrar os casos clínicos voltados à acupuntura. Ele é acupunturista também. Então, já me apresentando, eu sou Fabiano Barbosa da Silva, enfermeiro, graduado pela Universidade Brás Cubas, e também sou terapeuta integrativo e complementar. Tem algum psicólogo aqui na palestra? Professora Silvia Ludim. Também sou psicoterapeuta corporal. Então, pedindo também, por que eu perguntei do psicólogo? Que a linha que eu trabalho da psicoterapia corporal não é voltada para a psicologia. É voltada por uma outra linha separada. Também sou auriculoterapeuta, também trabalho com florais de Bach e sou mestre em Reiki. Professor Raul Breves, Raul de Moraes Breves Sobrinho, é professor, acupunturista. Ele é o criador dos cristais radiônicos, especialista em radiônica e autor de vários livros. Agradecer também a autoridade, que é o nosso secretário de desenvolvimento, Clodoaldo. Agradecer também a nossa representante do nosso secretário de saúde, desculpa, eu esqueci seu nome, Rebeca, muito obrigado. Agradecer aos meus colegas de profissão. Agradecer à turma de acupuntura da Universidade Brás Cubas. Cadê a professora? MC, desculpa. Muito obrigado por ter vindo. Agradecer também às meninas da estética. Cadê vocês? Muito obrigado. Agradecer também a Andréia, assessora do vereador Clodoaldo, por ter proporcionado essa oportunidade hoje. E também agradecer, representando o GATEM, que é o Grupo Alto Tietê de Esclerose Múltipla, que mais à frente irei aprofundar, os nossos assistentes sociais, Leonarda e também o Edivaldo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Em relação ao certificado para horas complementares, para a composição no currículo. Então, é o seguinte, o que nós vamos fazer? Para você ter direito ao certificado, vou pedir para vocês tirarem uma selfie e encaminhar para o e-mail do GATEM, gatem2002@gmail.com, com o seu nome completo e RG. O prazo para poder solicitar o certificado tem até 7 dias para emissão do certificado. Após esse prazo, não será emitido. Por que nós proporcionamos desta forma? É uma maneira simples, fácil e rápida. Ao invés de nós perdermos tempo assinando lista, às vezes a letra é um pouco incompreensível e ilegível. Então, para evitar essas questões e facilitar, nós temos a tecnologia hoje a nosso favor. Podem tirar foto, fique à vontade. Ok. Prontinho? É que as meninas estão tirando foto do e-mail do GATEM. Aí depois vocês tiram a selfie. Pode? Então vamos lá. Qual é o objetivo de hoje? Nosso objetivo é informar sobre a PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, à população, às autoridades e os profissionais interessados.
evidenciar a importância das PICs no âmbito da saúde e social, porque também trabalhamos a questão social com as práticas. Por exemplo, a dança circular é uma prática que nós trabalhamos em grupo e trabalhamos o fortalecimento de vínculo dessa população. Fortalecer os princípios do SUS, principalmente por meio da participação social. Então, todos nós que estamos aqui presentes, estamos fazendo parte desta diretriz e cumprindo com os princípios do SUS. Desmistificar a PNPIC e também abordar assuntos temáticos sobre a auriculoterapia. Então vamos lá. A criação da PNPIC, ela surgiu a partir de 2003, com a união entre os representantes da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, da fitoterapia e da medicina antroposófica, junto aos representantes e o ministro da Saúde da época. Ambos fizeram-se uma reunião e, a partir de 2003, fizeram uma portaria ministerial, número 971, de 3 de maio de 2006. As primeiras reuniões foram em 2003 e a criação da primeira portaria em 2006, elaborando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Por que eles criaram isso? Por conta da grande demanda da população em necessidade a esse atendimento. Então, houve aí esse interesse dos profissionais em disponibilizar para a população, através do SUS, os atendimentos e, principalmente, na época, os fitoterápicos e homeopáticos. Então, como eu falei, é uma parceria entre o Sistema Único de Saúde e o Ministério da Saúde. Essa política atende às necessidades de conhecer, apoiar, incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares nos níveis municipais e estaduais, atendendo a demanda, necessidade de acesso aos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. Exemplo, para quem não sabe o que é nível municipal, estadual, de atenção primária, secundária e terciária, na nossa região nós temos o nível primário, que é municipal, as UBSs de um modo geral, as ESFs, que é a Estratégia Saúde da Família, e também nós temos o Hospital Municipal de Brás Cubas. A nível estadual, nós temos o Luzia de Pinho Melo, que é o Hospital das Clínicas, e nós temos também as UPAs, que é a nível estadual. Para que seja criado qualquer tipo de portaria ou institucionalização, é feito a participação social, junto com os profissionais, nas conferências. Então, para ser elaborada a PNPIC, houve antes um planejamento da Conferência Nacional de Saúde, da primeira Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica e a primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária. São essas três importâncias que fizeram e proporcionaram a criação da PICs, com o propósito de atuar na prevenção de agravos, promoção, manutenção e recuperação da saúde. Para quem não sabe o que é o termo prevenção de agravos, por exemplo, nós temos uma patologia, diabetes. Ela pode ter graus e pode avançar. Esclerose múltipla é uma delas. As PICs, ela trabalha na prevenção e evitando a progressão daquela patologia, daquela doença. Então, por isso que nós chamamos de prevenção de agravos. Baseando-se num modelo de atenção humanizada e centralizada na integralidade do indivíduo. Então, por exemplo, diferente de um tratamento convencional, onde uma dor de estômago, por exemplo, é tratada por N médicos com um medicamento omeprazol, nas PICs, voltando para a auriculoterapia e a medicina tradicional chinesa, por exemplo, não há um protocolo específico para todos. É visto o indivíduo ele como um todo, né? Um completo. Então, o atendimento ele é personalizado para essa pessoa, para esse indivíduo.
E assim a gente busca as causas daquela doença, a causa e as origens emocionais e mentais do indivíduo para você poder tratar com a acupuntura. Então, por exemplo, no caso da dor de estômago, o fundo pode ser uma angústia, no fundo pode ser um estresse, o fundo pode ser uma causa traumática, voltando para a psicologia. Então, a gente trabalha o ser humano como um todo. Ele é bio, psico, social e espiritual. Não somente a gente trabalha de uma grande massa um mesmo protocolo. A PICS contribui para o fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS, considerando o indivíduo em sua dimensão global, sem perder de vista a sua singularidade, quando dá explicação de seus processos de adoecimento e de saúde. Processo de construção da política nacional, a partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias conferências nacionais de saúde e recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, em 2003, foi feita a primeira reunião entre os representantes das associações da fitoterapia, homeopatia, acupuntura, medicina antroposófica, com o ministro da Saúde, juntamente com diversos departamentos, secretaria e Anvisa, para definição, organização e regulamentação das práticas. Após a consolidação do trabalho de subgrupos, foram submetidos à avaliação pelas câmaras técnicas dos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e Municipal de Saúde, pactuado com a Comissão Intergestores Tripartite, no dia 17 de fevereiro de 2005. Então, não é somente você criar a política entre a conferência, entre o Ministério, entre as partes das PICs, dos representantes das PICs. Não é só isso. Após, é feito toda uma validação, é feita todo um estudo para a comprovação e para a aceitação dentro do SUS. E o intergestor tripartite, para quem não sabe, nós temos os conselhos bipartite, que é estadual e municipal, é uma reunião, digamos assim, entre o município e o estado. Tripartite é município, estado, a União, o federal. Então, são essas três instâncias. Na época, foram inclusas o quê? Foram inclusas 19 práticas. Medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social e crenoterapia, medicina antroposófica, ayurveda, arte-terapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, o reiki, Shantala, terapias comunitárias integrativas e yoga. Eu não vou focar neles, porque eu vou focar nesses atuais agora. Então, mais à frente. Agora, o que mais importa, o mais interessante, de mais recente que nós temos agora nas PICs. A partir do dia 12 agora de março deste ano, foram inclusas mais 10 novas práticas dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Uma delas, por exemplo, é a aromaterapia. O que é a aromaterapia? É uma técnica a qual nós utilizamos os óleos essenciais extraídos das plantas. Esses óleos essenciais, através de técnicas como, por exemplo, a inalação de determinado óleo essencial, esse óleo, essa partícula, ela entra em contato com o oxigênio, passa pelas nossas narinas, e nas narinas nós temos terminações nervosas. São nervos que passam do cérebro direto para a região nasal. E ali, em contato com essas gotículas de óleo essencial com o oxigênio, ele interage com o nosso cérebro e proporciona determinado fim. A bioenergética é muito fundamental. Visão diagnóstica aliada à compreensão do sofrimento e adoecimento, adotada a psicoterapia corporal e exercícios terapêuticos. Ajuda a liberar as tensões do corpo e facilita a expressão dos sentimentos. Nós temos também a constelação familiar. Ano passado, o Fantástico, ele fez uma reportagem onde é utilizado a constelação familiar no poder judiciário,
principalmente nos casos de conciliação de casais, né? E o mais interessante na entrevista é que os próprios juízes afirmam que com a constelação familiar você consegue favorecer e facilitar a conciliação entre as partes. Até mesmo você consegue fazer com que a pessoa desista até mesmo da separação do casamento. Às vezes por uma questão de conflito pessoal, conflito de ideias, conflito de interesses, e um não entende o outro, e a constelação familiar ele consegue fazer com que ambos trabalhem em conjunto. E aí ele consegue diminuir e até mesmo desistir, fazer que aquele casal desista do processo de separação, reconstituindo a família. Por isso, trabalha também no serviço social a fortalecimento de vínculo. Nós temos a cromoterapia, que é a utilização de uma técnica com cores em contato com o nosso corpo. Cada cor tem a sua especificidade. A geoterapia, para vocês meninas que são da estética, ela é utilizada com argila, por exemplo. Por exemplo, a argila branca ela é utilizada para clareamento. Nós temos argila voltada para questões terapêuticas, restabelecendo a saúde. Então, vocês meninas que sabem muito melhor do que eu, têm maior propriedade para falar sobre o uso da argila com água que pode ser aplicada no corpo. Okay? Essa é a geoterapia. É uma palavra generalista, ao invés de falar uso de argila. Você tem uma prática desenvolvida através disso. A hipnoterapia é uma polêmica. A hipnoterapia não é diferente daquela hipnose de palco, que você fica estabilizado, ou fica inconsciente, ou morde uma cebola com uma indução de que você está comendo uma maçã. Não é esse o propósito da hipnoterapia. A hipnoterapia é um conjunto de técnicas que, pelo relaxamento, concentração, induz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado, que permite alterar os comportamentos indesejados. Então, através do tratamento com hipnose, você consegue descobrir os seus bloqueios, descobrir as causas de uma fobia, por exemplo. Tem pessoas que não têm um medo de água, não pode ver piscina. Tem um medo, uma fobia de água. Então, com a hipnose, a gente consegue também buscar a origem desse trauma. Às vezes o trauma não veio daquela pessoa. Às vezes o trauma veio lá da gestação, onde a mãe passou por uma determinada situação, isso ocasionou um trauma no feto, na criança, no bebê, e o cérebro absorveu inconscientemente aquele trauma. Então, às vezes, não é nem da pessoa, ela absorveu do próprio familiar. Uma outra técnica importantíssima, a imposição de mãos. A imposição de mãos, ela abrange diversas classes. Por exemplo, no centro espírita você tem o uso de passe. Na igreja evangélica, na protestantismo, você tem o uso da imposição de mãos com determinada finalidade. Na Umbanda, você também tem um tipo de passe, que é semelhante ao reiki, a imposição de mãos. Porém, quando você aplica essa técnica, ela não tem um fundo, não é retirado o fundo religioso, ou fundo da filosofia, daquela tradição cultural, digamos assim, da técnica de imposição de mãos. Então, é ela propriamente dita. Você colocar a imposição de mãos para determinada finalidade e você doa a energia sua para o seu cliente, o seu paciente, o seu consulente, para aquela pessoa que tem necessidade de fazer uso. A ozonioterapia ela já é utilizada há muito tempo nos hospitais. Por exemplo, feridas de grande porte, que há um difícil processo de cicatrização, é utilizada a câmara bariátrica, onde coloca-se o cliente numa maca. Dentro dessa câmara bariátrica é ligado o oxigênio a 100%, onde você proporciona na lesão, na ferida, no leito da ferida,
você consegue trabalhar as questões de diminuição da infecção, do grau de infecção, e você também favorece a regeneração celular. Ela já é utilizada há bastante tempo. Por exemplo, eu falei atrás da cromoterapia, no hospital também é utilizado. Por exemplo, o bebê que está com icterícia, nasce, o ERN, que está amarelado por conta do excesso de bilirrubina no sangue, aquele bebê é colocado dentro de uma câmara com uma luz azul. É feita toda uma proteção para o RN e ele toma aquele banho de luz para poder metabolizar a bilirrubina. E nós temos a terapia de florais. Terapia de florais é um nome generalista que existe em vários ramos. Florais de Bach, florais de São Germain e por aí vai. O floral é utilizado a essência da energia de plantas para determinada finalidade. Então, hoje, em 2018, hoje é dia 11, atualmente nós temos totalizando 29 práticas dentro da rede de saúde à disposição. Como implementar e quem pode implementar? Dentro da rede da unidade básica de saúde, ou secundária ou terciária, nós temos os profissionais da rede pública, seja psicólogos, fisioterapeutas, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, onde o profissional ele recebe uma determinada formação, ou ele já tem uma formação pregressa e ele busca meios de poder incorporar na sua prática dentro da unidade. E nós podemos também trabalhar de uma outra forma. Nós podemos também trabalhar com um centro específico para as práticas, onde não é necessário exatamente ter formação na área da saúde para se aplicar as práticas dentro conveniado ao SUS. Então, por exemplo, vocês, meninas da estética, que quer utilizar a terapia a geoterapia que eu uso da argila, dentro de uma unidade, você pode, desde que seja toda uma regulamentação, tendo todo um respaldo da Secretaria Municipal, vocês conseguem trabalhar dentro da rede pública sem ser exatamente um enfermeiro, um médico, ou que trabalhe naquela unidade. Ambos não necessitam de encaminhamento. Isso é importante. Por quê? Houve-se um murmurinho há um tempo atrás de que é necessário do profissional médico para encaminhar a fazer as práticas. Não é necessário, porque todas essas práticas ela não está vinculada à profissão médica. Desde que os profissionais, eles não estão, como posso dizer, os profissionais, seja médico, farmacêutico, enfermeiro, ele pode fazer o encaminhamento, mas não é necessário colocar essa barreira. E é isso que está escrito no manual das práticas. É que exatamente a população, precisando e tendo o interesse de fazer uso de qualquer uma dessas práticas, tendo-se disponível na sua região, ele possa procurar sem o encaminhamento, sem uma barreira. Essa é o intuito da PNPIC. E também a gente trabalhando a questão do médico hospitalo-centro, que ainda na nossa cultura brasileira, a gente ainda tem essa visão de que tudo é girado em torno do profissional médico. Não desmerecendo o profissional, mas todos os outros profissionais que nós, colegas, temos a nossa importância. Então não é necessário exatamente para fazer as práticas. Recentemente nós temos lá em Santa Catarina, olha que interessante, em Santa Catarina, numa UBS, que agora eu não vou lembrar o nome da cidade, eles fizeram uma parceria com profissionais de educação física, dentro das UBSs, trabalhando o Tai Chi Chuan, trabalhando a dança circular, trabalhando, agora eu não me lembro a outra técnica que é semelhante ao Tai Chi Chuan. E é muito interessante, um profissional de uma área de educação física com uma formação adequada, regulamentada pela secretaria, ele trabalhando dentro de uma UBS. Uma coisa interessante. Bem, você está falando aí da política, que eu tenho direito, mas aí o nosso país está em crise, e agora? Está em crise. E agora? É caro você fazer uso da prática? Não vai gerar um custo muito grande
para os municípios, para o Estado, aí fazendo um cálculo mais ou menos por cima, só para vocês terem uma noção. Pegando um antipirético e um analgésico mais simples que eu aposto que quase 90% de todos nós temos em casa, o dipirona. A média do preço de dipirona para a rede pública é de R$10. Isso está lá no site do Ministério da Saúde. Dentro do Ministério você tem um arquivo em PDF com a lista de todos os medicamentos disponíveis e o preço médio. Então eu não tirei, né, da farmácia, eu tirei direto do Ministério da Saúde. Prática terapêutica escolhida, por exemplo, a auriculoterapia que nós vamos abordar hoje. Média de preço de uma sessão, a média, que custa para o Estado, R$2. Então aí você já percebe que é 80% de economia que você tem, comparando a uma prática convencional, o uso de um medicamento comum. Por exemplo, a população média de Mogi das Cruzes é de 500 mil habitantes, jogando um número bem alto. Média de uso público de saúde. Chutando a média de 200, suponhamos que nesse mês de abril, 220 mil pessoas fizeram atendimento na rede pública. Comparando o uso, se cada uma dessas 20 mil pessoas fizerem uso pelo menos uma vez ao mês na unidade de saúde, o gasto, em média, de R$200 mil. E isso chutando alto, porque para você administrar uma dipirona endovenosa, você utiliza equipo, você utiliza seringa, você utiliza agulha, você custa o preço do algodão, você custa para pegar aquele material e ser descartado no local correto. Então, a gente pegando só a dipirona em si. E comparando com a sessão de aurículo 2 vezes ao mês, a média de gasto mensal para 20 mil pessoas de 40 mil. E o mais interessante, as práticas ela é feita em conjunto, por isso que fala integrativo e complementar. E entrou em desuso a palavra alternativa. Porque quando a gente pensa em alternativa, eu vou estar substituindo o meu atendimento, o meu tratamento com o médico por uma prática. Não, muito pelo contrário. Ela é em conjunto, uma complementa e potencializa o atendimento do outro. E como vocês viram no vídeo que eu fiquei rodando aqui no início da palestra, você consegue, a longo e médio prazo, reduzir o uso do medicamento, o uso das pomadas, o uso dos medicamentos no modo geral, do tratamento daquela pessoa. Então, por exemplo, no vídeo, tem um caso lá que a usuária fazia uso de um anti-inflamatório para problemas na coluna. Em conjunto com a acupuntura, ela conseguiu reduzir o uso da medicação, conseguiu controlar o nível de dor e fortaleceu a sua saúde. Então, a gente consegue perceber a importância das práticas dentro da rede pública. Onde tem as PICs? Retirado do próprio site do Ministério da Saúde. Onde tem PICs? 1.708 municípios oferecem práticas integrativas e complementares. A distribuição de serviços está concentrada em 78% na atenção básica, principal porta de entrada do SUS. 18% na atenção associada, bem especializada, e 4% na atenção hospitalar. 2 milhões de atendimentos nas PICs, nas UBSs, mais de 770 mil da medicina tradicional chinesa, incluindo a acupuntura, 85 mil atendimentos de fitoterapia, 13 mil de homeopatia e 926 mil de outras práticas integrativas. Então, ela já está à disposição da população há bastante tempo. Voltando para a nossa realidade de São Paulo. Aqui eu coloquei algumas instituições de grande nome que eu acredito que todos conheçam. A nível de São Paulo, nós temos a Unifesp. A Unifesp ela tem um núcleo voltado para as terapias integrativas e complementares, onde desenvolve pesquisas, onde desenvolve formação profissional, mostrando a eficácia. E melhor ainda, disponibiliza dentro do seu próprio hospital o atendimento para a população. Nós temos na USP também, nós temos na Beneficência Portuguesa,
Na beneficência, há um grupo de pesquisa com reiki, uso de reiki aos usuários do hiperdia, né? Os pacientes que são hipertensos. Dentro do hospital das clínicas UHC, também tem o uso de acupuntura, florais de Bach e o uso do reiki. No INCOR, foi lançado também lá no Globo Repórter, onde médicos foram capacitados para usar o reiki voltado a um grupo fechado de clientes, de usuários portadores de hipertensão. E também nós temos o Hospital André Luiz, que é um hospital espírita, onde há aplicação de passe, e o GRAAC, que é o Hospital do Câncer lá de São Paulo, voltado à criança. E lá eles têm também um atendimento em reiki. Agora, nível Mogi. Eu coloquei aqui representantes de cada uma das redes. Na rede municipal de saúde, nós temos a UBS, uma delas é a UBS do Ponte Grande, nós temos o atendimento com o grupo de oficina de automassagem chinesa, quem ministra é a psicóloga Marina. Todas as segundas-feiras, 9 horas da manhã, não é necessário encaminhamento, você vá com seus documentos até a UBS, que mais à frente eu explico para vocês, se vocês fazem a prática tranquilamente. Dentro do CAPS, essa foto é da unidade onde era na época, ao lado do Luzia. E lá é utilizado a arte-terapia aos pacientes portadores de doenças psicossociais. Nós temos hospital privado, que é o Hospital Instituto do Câncer, aqui de Mogi, Hospital do Câncer, onde há um grupo do Luiz, que ele é o representante da coordenação de voluntários, e eles aplicam reiki lá para os pacientes do Instituto do Câncer. Nós temos também na Ilha Marabá, às segundas-feiras, às 18 horas e ao sábado, às 10 horas da manhã, o grupo de yoga, meditação, com o doutor Newton Zanetta, que é o cirurgião plástico de Mogi. E nós temos também o GATEM, que é uma associação, que é o Grupo Alto Tietê de Esclerose Múltipla, onde nós atendemos os portadores de esclerose e doenças autoimunes e neurológicas, com atendimento com acupuntura auricular para os familiares, os clientes, os próprios colaboradores do GATEM. Aqui, retirado do próprio site da Prefeitura, oficina de automassagem chinesa, nós temos na UBS de Jardim Ivete, UBS Ponte Grande, e temos na ponto de atendimento 24 horas do Jundiapeba. O que é necessário? Documento RG, cartão SIS-SUS, comprovante de endereço. Se o profissional que já tem a formação, uma coisa bem interessante, uma coisa bem legal da Secretaria Municipal. Hoje, existem 2 cursos para os profissionais da saúde, que é o de automassagem chinesa, que é nessa oficina, e de auriculoterapia. Então, o profissional da rede básica, da atenção básica, ele pode se inscrever para fazer esses cursos e pode aplicar dentro da sua UBS. Aí ele tem toda uma regulamentação para poder solicitar a autorização. Uma delas é o cadastramento no site da Prefeitura. Para quem tem interesse em ter um embasamento teórico, em ter um diploma, um certificado, o próprio Ministério da Saúde disponibiliza 5 cursos. Um deles é a Gestão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Então, ali nesse curso, você aprende o que são as PICs, quais as leis estão regulamentadas, como você implementar, onde você pode fazer a solicitação. O uso de plantas medicinais e fitoterapia para agentes comunitários de saúde. O certificado desse curso só libera para os ACS. Agora, a população, de modo geral, pode ter acesso ao curso. Curso introdutório de práticas integrativas e complementares, antroposofia aplicada à saúde, medicina tradicional chinesa e práticas corporais e mentais na medicina tradicional chinesa. Então, é muito importante, se vocês quiserem, tiverem o interesse de ter essa formação,
entra no site do Ministério da Saúde, lá no PNPIC, e ali você tem todo o material disponível. Você é direcionado para uma plataforma onde você faz toda a sua formação. E no próprio site do Ministério da Saúde você tem a regulamentação, você tem todas as informações necessárias. De onde vem a verba? Do Fundo de Atenção Básica. Lá explica também. Então o município ele solicita do fundo o financiamento das práticas. No Reiki, por exemplo, na aplicação do Reiki, nos grupos de automassagem chinesa, não há custo necessariamente propriamente dito da prática, da técnica. Então, é muito fácil e muito simples de você solicitar. Então, vamos lá. Perguntas? Eu sou assistente social do SECAM, é o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer aqui de Mogi das Cruzes, e lá também a gente desenvolve as práticas integrativas. A gente tem acupuntura, tem 3 moças que aplicam reiki, temos dança circular, massagem, temos vários tipos de práticas integrativas complementares que a gente aplica para os pacientes e alguns familiares. Pique Mogi? Olha que interessante. É uma associação sem vínculo ao Estado. Vocês recebem subvenção do Comas, Prefeitura? Da Saúde ou do Comas? Do município mesmo? Legal. Mais alguém? Olha, gente, fique à vontade enquanto o professor vai instalando a próxima palestra. Outro ponto importante. Enquanto vocês vão pensando na questão, vão pensando na pergunta. Há uma relação também de se verificar nos próprios conselhos das profissões. Por exemplo, se você é um enfermeiro, você tem o COREM. Se você é médico, você tem o CRM. Se você é psicólogo, você tem o CRP. E cada profissão você tem o seu conselho. É importante também você verificar dentro do seu conselho a liberação e a regulamentação para a prática da sua profissão. Agora, se você é um acupunturista e farmacêutico, nada impede do que você desprender do seu tempo como farmacêutico, conversar com a sua unidade e alocar e fazer a inclusão da prática. Basta também ter a sua disponibilidade, o seu interesse. Mais alguma coisa? Então, passo a palavra agora ao professor Raul Breves. Obrigado, Fabiano. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu costumo dizer que em Mogi das Cruzes é onde eu me escondo. Tá? Aqui é um esconderijo que eu gosto e que vivo com a maior tranquilidade que eu posso ter. E o Fabiano me encontrou aqui para justamente me convenceu a vir aqui para falar para vocês das pesquisas que a gente vem fazendo. Então, antes de mais nada, me permitam fazer uma apresentação, né? Uma reapresentação. Eu sou engenheiro e isso é uma prova que a gente não fugiu da escola, né? Não quer dizer que a gente... eu tenho um primo que falava o seguinte, quem tem 3 tipos de engenheiro: engenheiro de merda, merda de engenheiro e engenheiro. Até hoje eu estou tentando descobrir que tipo que eu sou, né? Mas o fato é o seguinte, que a minha paixão sempre foi a medicina chinesa. Desde os 20 anos, já tenho 60 e poucos anos, eu pesquiso a medicina chinesa. Por isso que acabei me tornando acupunturista, tá? E é uma história longa, que se tiver que contar para vocês, meu Deus do céu, vai longe. Aí me envolvi com radiestesia, com radiônica, e sou practitioner em PNL, neurolinguística, e como tenho memória curta, eu tenho o hábito de escrever aquelas coisas que eu pesquiso, tá? E quando a gente escreve, também volto a dizer que não quer dizer que a gente sabe muita coisa não, mas que é mais uma prova que nós estamos tentando descobrir alguma coisa. E, curiosamente, a gente descobriu os cristais radiônicos, como a gente comentou para vocês aqui nessa estrada
que a vida é assim, a gente vai caminhando por ela e não sabe onde vai chegar. O fato que há 10 anos, eu estou divulgando aqui no Brasil, nós já estamos em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, alguns alunos já saíram daqui, e há 10 anos a gente vem auxiliando em problemas físicos e emocionais com os cristais. É uma terapia extremamente acessível, e como a gente não fez nada, a gente não se preocupou em fazer algo, uma aula em si, mas a gente quer mostrar para vocês as possibilidades. Ora, nós estamos num período de práticas integrativas, e veja que antigamente se falava em medicina alternativa. Então, o termo alternativa cria aquela coisa de você estar em disputa, né? É uma alternativa. Não, é uma coisa integrativa. Gente, nós estamos vivendo num século complicado, em que, segundo o Ministério da Saúde, 25% dos brasileiros sofrem de depressão, 25% de ansiedade, 25% está envolvido em drogas e álcool, e aí sobra nós, né? Alguns de nós. Em resumo, este século é o século dos problemas mentais. Ora, quem trabalha na área da saúde sabe muito bem, você chega lá, é uma história de lamentações, o maior problema dos pacientes normalmente é puramente emocional. As pessoas estão sofrendo num estresse tremendo e por conta disso somatizando, e os médicos não sabem mais o que fazer, porque o estresse bloqueia a homeostase, com que aqueles remédios que sempre funcionavam, não funcionam em certos tipos de estresse. E aí, isso tem um custo. E a gente está aqui para tentar integrar, ajudar, tá? E é isso que a gente quer mostrar para vocês alguma coisa. Então, o cristal radiônico em si, cristal, ele é bolinha de vidro, tá? Mas eu não ia colocar vidro radiônico, fica esquisito, né? Acontece que o cristal de quartzo, ele o vidro, praticamente é a matéria-prima do cristal de quartzo, é a mesma matéria que compõe o vidro, só que o vidro é uma coisa forjada de maneira artificial. O forno gera isso aí. Então, digamos que o vidro ele é um cristal, ele é um cristal, mas é um cristal artificial. Ele não é forjado pela natureza. Tanto que a estrutura molecular do vidro é muito diferente do cristal de quartzo. Agora, por que radiônico? Radiônico por conta de uma coisa. Quando eu estava envolvido com acupuntura e visando resolver os problemas, porque todo profissional que se preza procura fazer o melhor de si. Todo profissional que se preza procura estudar no sentido de estar se aprimorando, no sentido de resolver o máximo possível dos problemas com eficiência. Então, quando a gente faz um curso de acupuntura, e vejam que a acupuntura, até hoje os médicos ficam bravos conosco, olha, veja bem, você faz um curso de 2 anos, num final de semana por mês, ou 3 anos, e sai fazendo coisas impressionantes, e o médico racha a cabeça 10 anos, estudando todos os dias, aí ele fica maluco. Imagina um profissional que trabalha, faz curso de final de semana, conseguir resolver problemas que o médico que estudou 10 anos não consegue. Isso cria uma birra muito grande. Mas a gente aqui não está a fim de disputar espaço com ninguém, não. A gente está aqui realmente, como disse o Fabiano, de integrar conhecimentos. A radiônica, ela foi criada em 1920 pelo Dr. Albert Abrams, que descobriu que pobres mortais conseguem imprimir informações que só paranormais faz. Através da radiônica, você consegue potencializar, influenciar materiais, imprimindo informações mentais dentro das estruturas atômicas. Aí você fala, muito louco isso, né? Pois bem,
Para vocês acertarem a possibilidade da inserção de um programa mental no interior do cristal radiônico, vou citar esse exemplo desse pai da física quântica, que, olha, se não fosse a física quântica, a gente não tinha toda essa tecnologia hoje, não. Tá? Esse Richard Feynman, em 1959, disse que se a gente pegasse um cubo com 0,2 milímetros de aresta, nós conseguiríamos imprimir todas as palavras escritas pela humanidade dentro desse cubo, desde que fossem impressas nos átomos. E recentemente, no ano 2000, a Universidade Americana descobriu que as moléculas de DNA contêm 32 átomos, ou seja, brincando, porque eu, como engenheiro, acabei pesquisando e desenvolvi máquinas radiônicas próprias para pesquisa, e a gente conseguiu, então, gravar uma intenção mental dentro das bolinhas de vidro. É muito louco isso aí. Para vocês terem uma ideia, não há como você ter uma comprovação científica que existe algo dentro do cristal radiônico. O que nós temos são constatações. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Eu costumo dizer que quando criei o cristal radiônico há 10 anos atrás, eu os fiz para pesquisa. E o negócio foi tão interessante que eu cito muito no extinto Orkut, foi inclusive em maio de 2008 que eu criei os cristais radiônicos. Mas antes de apresentar o produto para o meio terapêutico, eu fiquei uns 6 meses experimentando em consultório, porque senão ia ser crucificado, né? Aliás, eu fui crucificado mesmo depois, né? O fato é o seguinte, que por conta de observar os resultados dos cristais é que surgiram esses 3 livros e estou terminando um 4º agora. Vou citar alguns problemas físicos para vocês terem uma ideia. Eu vou ser muito breve, muito lógico para vocês. Não vim aqui para dar uma aula nenhuma. Por exemplo, essa aluna chegou para mim e falou: Raul, eu tenho um sagu, que é essa planta aqui, que estava praticamente morta. Há 3 meses não reagia. Ela lembrou das minhas aulas, resolveu colocar essas bolinhas de cristal radiônico lá no miolo dele. Aí, em 5 dias o resultado. Tá? Então esse aqui é o sagu saudável. O dele ficou depois, recobrou de novo. Tá? Esse colega, Toshi, essa cachorra estava praticamente cega. Pois bem, colocou cristal radiônico ao redor do globo ocular da cachorra, em 24 horas ela recuperou a visão. Tá. Essa aluna de Belo Horizonte estava cuidando em ambulatório dessa úlcera que há 2 anos, imagina os custos de 2 anos, ok? Aí resolveu, depois que teve a minha aula, associar tudo que ela fazia, começar a cercar com cristais radiônicos. Olha o que aconteceu com a ferida 1 mês depois. Essa foi uma paciente que eu peguei há muito tempo atrás e que a gente começou a colocar os cristais radiônicos em cima desse processo. Aí, há 1 ano depois, como é que ficou a perna dela? Tá? Fazendo 1 vez por semana. Essa pessoa que estava com esse pé diabético, essa aluna cercou com cristal radiônico todo dia. Fazia, obviamente, os procedimentos de asepsia. Tá? A gente fala integrativo. Integrou os cristais, começou a cercar, todo dia trocava os cristais. 4 meses depois, essa doutora Érica Campos é lá de Patos de Minas. Ela, inclusive, foi premiada pela prefeitura pelo seu trabalho com essas feridas, essas úlceras que ela começou a resolver tudo com cristal radiônico. Ora, sem desmerecer outras técnicas, o que eu falo aqui, os profissionais, depois que começaram a integrar os cristais na brincadeira, começaram a ter resultado.
Então, imagina os custos e o sofrimento do paciente, isso aí. Pois bem, 10 dias depois, olha o resultado, gente. Como disse o Fabiano, com um custo de R$2 por dia. Será que o ser humano ainda é o único animal que conspira contra ele mesmo? Eu acho que isso aí não tem... É humanamente impossível as pessoas não parar e pensar. Tá? Essa Érica Campos também, olha só, ela tá fazendo um sucesso danado. Ela treinou toda a rede de saúde de Patos de Minas. Vocês podem entrar em contato com ela se quiserem. E está começando a colocar. Mas está havendo uma resistência muito grande da prefeitura de adquirir os cristais radiônicos para que isso se acelere. Não sei o que está acontecendo. Burocracias. Né? Olha esse caso aqui. Essa ferida, mesma coisa. É só cercar. Essa psoríase de 35 dias, depois, ó, de um lado e do outro pé. Só cerca. Esses vasos que essa pessoa tinha há 16 anos, ela resolveu colocar cristais radiônicos em cima desses vasos. Olha o que aconteceu aqui. Tá? Trocando dois em 2 dias. 19 de 3, 25 de 3. Eu recebo fotografias o tempo todo. Então, eu estou mostrando para vocês os recursos. Micose de unha. Recentemente, eu recebi uma mensagem. Quem não tem micose de unha depois que chega uma idade, né? Uma aluna falou: Raul, eu estava com uma micose de unha há 10 anos, eu resolvi colocar cristal radiônico em cima da unha, em um mês sarou. Eu falei: o que é isso? Daí lembrei do meu filho, que a namoradinha tem uma micose de unha que usou durante 6 meses, sarou a micose de unha dela. Eu falei: caramba, eu estou com uma micose no meu dedo aqui, eu vou fazer isso aí. Isso aqui é meu, ó. 12 de 3, 10 de 4. Estava assim, ó como ficou. Já usei fluconazol e tudo mais que você possa imaginar, nada. Há mais de um ano que eu estou tratando com podólogo. Aí eu falei: eu não vou ficar mais perdendo tempo não, pô, porque você fica e não resolve, caramba. Agora, isso é problema físico. Agora, vou mostrar para vocês problemas psíquicos. Porque eu não me preocupo. Imagina, eu mostrei casos para vocês, imagina isso aparecer para um engenheiro. Aliás, eu quando me formei em engenharia, a maior sacanagem que os caras fizeram comigo aqui em Mogi foi o seguinte: você se trata com um engenheiro, faz acupuntura com um engenheiro. Pô, me quebra as pernas rapidinho, né? Porque é assim que funciona. Nada contra, tudo bem, vamos tocando a vida para frente, não tenho... eu vou fazendo o meu trabalho. Então, a gente veja que a gente nunca ia pegar esses casos de feridas em consultório. Mas problemas emocionais é o que eu mais pego. E aí eu me aprofundei bem nesses problemas emocionais. Embora esses casos que eu vou mostrar para vocês, eles são de crianças que aconteceu há 5 anos atrás. Então, veja bem, uma criança de 5 anos atrás já cresceu, vocês não vão reconhecer mais a imagem. Então, eu posso mostrar. Eu tenho autoridade para mostrar só realmente em ambientes fechados, tá? Por causa da exposição. Mas quer dizer que a gente consegue, com os cristais radiônicos, é uma coisa assustadora. Isso que eu vou dizer para vocês, porque já dei aula para muitos psicólogos com 30, 20 anos de clínica, que depois que começaram a usar essa técnica dos cristais radiônicos para problemas emocionais, chegaram para mim e confirmaram que uma sessão bem feita de cristais radiônicos equivale a 2 anos de psicoterapia normal. Não sei se os psicólogos vão gostar muito, não. Tá? Mas o fato é que a gente está aqui para integrar. Não estou aqui para competir com ninguém. Tá? Meu objetivo, eu só estou dando o meu recado. Tá? Eu vou fazendo meu trabalhinho de formiga e vamos ver o que vai virar. Então, pessoas que têm mágoas, raivas, medos, tristezas, sabe aquelas coisas que ficam na cabeça? Putz, isso aqui não sai da minha cabeça, eu quero me livrar disso e não consigo. É 2 palitos. É o papumba. Já era. Caso clínico 1. Desde o nascimento, essa menina que eu vou mostrar para vocês, apresentou um quadro de hipotonia,
e atraso do desenvolvimento. Detectou-se uma diminuição da substância branca encefálica, foi submetida a 2 cirurgias para descompressão craniana. Tá? Após, surgiu um atraso cognitivo com dificuldades escolares, começou a andar com 3 anos e 9 meses, não apresentava fala e emitia poucos sons, realizava fisioterapia 5 vezes por semana, terapia ocupacional 2 vezes por semana, fonoaudiologia 5 vezes por semana, ecoterapia 2 vezes por semana, desde os 5 meses de idade. Desde os 5 meses. E desde os 3 anos fazia estimulação transcraniana para estimulação da função motora e da fala. Aí, sugeriu-se a ela um tratamento com cristais radiônicos via auriculoterapia, visando um quadro de medo e ansiedade que limitavam as terapias em si. Olha, ela fazia terapia e além do mais, preferia permanecer no colo dos familiares e não brincava, vivia passivamente, né? Com 1 mês de tratamento, ela apresentou melhoras no quadro do medo, com 2 meses apresentou andar de forma independente. Melhorou, inclusive, a interação com as crianças da mesma idade. Eu vou mostrar para vocês. Após 6 meses, a família saiu de férias. Nesse período houve piora do quadro, mas após o retorno do tratamento voltou ao equilíbrio emocional. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa foi a Vai bater. Bateu. Agora? Agora que bateu. Vamos virar? Vou mostrar para vocês depois. 2 meses depois. Custo R$2 por sessão. Olha o tamanho. Acredito que os cristais radiônicos foram fundamentais para a melhora do quadro global dela, principalmente com a aquisição do andar de forma independente e a melhora na interação com pessoas em ambientes diferentes. Outro caso. Apresentou durante os primeiros meses de vida otites de repetição, com 1 ano apresentou muita sonolência. Numa ressonância surgiu o diagnóstico de hidrocefalia, foi tratada cirurgicamente, mas teve perda motora, com ausência de controle do tronco, não sendo capaz de sentar-se sozinha. Com fisioterapia apresentou evolução, resolveu-se esse problema, e posteriormente surgiu um quadro de irritabilidade e insegurança com sintomas de síndrome do pânico, não era capaz de sair de casa ou permanecer em ambientes amplos e movimentados. Realizando uma sessão semanal com cristais radiônicos por mais 2 sessões semanais de fisioterapia, apresentou boa evolução emocional. Após 2 meses, começou a andar e interagir melhor com o ambiente e pessoas. Após 6 meses, já brincava normalmente com crianças, familiares e amigos. Será amanhã depois. Esse aqui, ó, Lulu. Esse. O relato da mãe aqui. Os cristais radiônicos foram fundamentais para minha filha, permitiram a ela se acalmar, parar de chorar e permanecer tranquila. Hoje em dia, ela é uma criança segura, anda com desenvoltura e brinca com as outras crianças.
Esse caso é um caso mais recente. Senhora de 70 anos, vivendo acamada, com cadeira de rodas há 3 anos, depressiva com Parkinson. Foi feito pela doutora Franciana. Resultado em 5 sessões diárias. Tá? Em 5 sessões, ou seja, em 5 dias. A velhinha descascando laranja. E o que é o relato das filhas? Ela voltou a mandar, dar ordens, não fica mais deitada, e o controle do ar-condicionado e da televisão fica perto dela. Só assiste o que ela quer. Eu não sei, né? A gente fala, qual é o custo disso? Qual é o custo? Depende do... Eu não sei. Bom, sei lá, a minha parte está aí. Menos que um cafezinho. É o que eu pude fazer. Tá? Agora, obviamente, está mostrado o trabalho para vocês terem uma ideia, né? Agora, se vocês quiserem me aguentar mais, eu posso falar alguma coisa, como é que os cristais funcionam. Muito rápido. Posso? Não vão ficar muito chateados, não? Então tá. Ora, é muito simples. O princípio da medicina alopática é que você tem que combater o mal com um veneno que não mate o paciente. Essa é a regra. Então é a dosagem do veneno. A lavoura também entrou nesse mesmo princípio. A lavoura parte do seguinte princípio, porque quem trabalha com agricultura natural sabe o seguinte, que 30% da plantação é da praga. A praga só ataca aquelas plantas mais frágeis. É a lei do mais forte. A natureza é assim. A natureza só deixa sobreviver aquele que é mais forte. O mais fraco, a praga ataca. Curioso. Aí veio uma indústria que falou, não, você quer ganhar 100%? Aí desenvolveram um agrotóxico. Só que o agrotóxico é um veneno. E a gente sabe que com o tempo ele vai dando problemas na terra, vai contaminando tudo e dando problema. E esse mesmo raciocínio segue-se para a medicina alopática. Nada contra, eu falo que o grande problema do remédio alopático são os efeitos iatrogênicos, ou seja, efeitos colaterais. São as doenças que ele provoca quando você toma um remédio de uso contínuo. Tomar um remédio alopático, um ou outro assim, não é problema. Tem que tomar mesmo. Acontece. Mas quando você começa a tomar remédios de uso contínuo, aí você entra na fase da iatrogenia. Por quê? Ora, porque você está tomando um veneno. Por isso que você entra numa farmácia, está lá escrito drogaria. São drogas lícitas. O cristal radiônico, ele não trabalha com energia ruim, ele trabalha com energia boa. Ele trabalha com energia boa. E para a gente falar para vocês um pouquinho do princípio de funcionamento do cristal radiônico, a gente tem que entrar na questão radiestésica do processo. E aqui é bom fazer um adendo para aqueles que falam, putz, que radiestesia, porque a radiestesia, aquele negócio de mexer o pêndulo, tem uma coisa, eu falo que tem 2 linhas de radiestesia. Eu me refiro à linha da radiestesia científica, porque a radiestesia, que para quem não sabe, ela é tese de doutorado de um médico cubano chamado Dr. Loufril. Então ela hoje carece de estudos científicos, é uma coisa séria. Tá? Tese de doutorado. Tá bom? Então, os radiestesistas sérios criaram, e aqui a gente cita, por exemplo, o Dr. Bovis, que era um físico radiestesista, que mapeou para a gente numa régua todas as frequências que você encontra na natureza. E aqui nós temos, por exemplo, aqui está classificado em angstrom, tá? A gente chama comprimento de ondas. Tem a questão da frequência, mas a gente está falando em angstrom, comprimento de onda. Aqui, por exemplo, nós temos a radiação atômica, então, de 1000 angstrom. Aqui, raio-x é 3000 angstrom. Aqui nós temos
a região que começa o infravermelho, veja que eu coloquei a região da luz visível. Aqui nós começamos a ter o ultravioleta, tá? O ultravioleta fica nessa região, e aqui o infravermelho começa dessa região para cima, até o infravermelho longo. Pois bem, o nosso corpo é composto de 75% de água. Eu costumo dizer que o problema da comunicação é a escolha das palavras. Por vezes as pessoas falam, o cristal tem uma energia. O cristal não tem energia nenhuma, porque a palavra energia não expressa o que ele tem lá. Não há como você comprovar uma energia no cristal radiônico. A única coisa que nós temos são as constatações dos seus efeitos. O cristal radiônico é a materialização de um foco mental dirigido a ele. E não existe um estudo científico que diga o que é o pensamento humano. Ainda não existe uma explicação para o que é o pensamento humano, o que é um foco concentrado do pensamento humano. A gente sabe que a gente pensa, mas ninguém sabe o que é. Já tentaram relacionar o nosso pensamento com frequência, mas não é. E aí, na falta de uma palavra que expresse melhor o que é o cristal radiônico, muitas vezes as pessoas falam, tem uma energia no cristal radiônico. Não tem nada. Não tem nada. É pensamento concentrado nele. O que eu posso dizer para você é que a gente consegue ver o reflexo do cristal radiônico por radiestesia no corpo humano, graças à capacidade que nós temos de observar a quanto que está vibrando as moléculas de água que compõem o nosso corpo. Isso sim a gente consegue pegar. Então, quando a gente fala que o cristal radiônico tem 10 mil angstrom, não é que ele não tem 10 mil angstrom nele. Ele, quando você põe no corpo humano, ele faz com que as moléculas que estão vibrando ali atinjam a frequência de 10 mil angstrom. Entenderam? Aí sim nós temos parâmetros. Então é complexo. E outra, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que os radiestesistas experientes perceberam que tem um valor de frequência atribuído a 6.500 angstrom, que é o muro que divisa a saúde da doença. Quanto maior for em angstrom a frequência, acima de 6.500, mais saudável é o organismo. Quanto mais abaixo de 6.500 angstrom, mais o nosso corpo fica doente. Tanto que o câncer, por exemplo, foi mensurado, quando você pega o pêndulo, aí você tem que ser treinado para isso, né? Pegar o pêndulo, mexer o pêndulo, já saiu. Radiestesia, como fala um amigo meu, obriga você a estudar 10 vezes mais do que você já estudou para usar a radiestesia. Não é algo simples de ser feito, não. É aquele negócio, pega o pêndulo, vê se está acontecendo tal coisa. O cara não entende nada de radiestesia. Tá? Eu demorei muito para calibrar a minha mente e o meu pêndulo para conseguir começar a captar isso aí. Eu me especializei em radiestesia a observar as moléculas de água no corpo humano. Tá? Tem radiestesistas que se especializam em outras áreas. Eu me especializei ali e não quis saber muito mais coisa, não. O fato aqui veja bem, o câncer acontece em mais ou menos 4.800 angstrom. Quando as moléculas de água do nosso corpo começam a vibrar numa frequência de 4.800 angstrom, significa que ele tem um câncer. É por isso que o ultravioleta é cancerígeno. O ultravioleta está na beira do 4.000. Se você tem uma frequência de 4.000 angstrom batendo no seu corpo... Opa, o que eu fiz aqui? Você tem uma frequência de 4.000 angstrom batendo em você, é a frequência do câncer que vai se instalar na sua pele. Por isso que câncer de pele, olha, cuidado com o ultravioleta. Tá? É por isso que você acaba desenvolvendo um câncer de pele por causa do ultravioleta. E olha, é interessante que a tuberculose está mais ou menos aqui em 5.500 angstrom. Então a gente fala que vírus, bactérias, oportunistas adoram ficar nesse ambiente. Tá ok? Adoram ficar nesse ambiente.
Então aí a gente fala o seguinte, 6.500 é o limite entre saúde e doença. Ultravioleta está aqui. Gera câncer, porque o 4.800 anos seria quase que a falência da célula, né? As células ficam caóticas. E o infravermelho começa de 6.200 até 10.000. Olha, o cristal radiônico está aqui em 10.000. Quando você põe um cristal radiônico ao redor de uma ferida, ele gera uma energia ali que vai, de alguma forma, atuar. É o que eu mostrei para vocês. E ele atua. Ele atua. Tá? Antigamente nós usávamos os cristais radiônicos para algumas coisas uma vez por semana, mas daí a gente descobriu que essas feridas é necessário trocar todo dia, no máximo a cada 2 dias, senão você não consegue recuperar assim não. Tá? Porque o cristal radiônico não é uma coisa que você põe ali, ele fica o tempo todo com aquela energia. Ele, aproximadamente de um dia para o outro, ele já perde metade do seu efeito. Então você tem que renovar aquele estímulo, tá ok? Então fica a dica para vocês. Vocês entenderam qual que é o princípio do radiônico, cristal radiônico agora? É esse. Você põe uma energia de 10.000 anos e todo o organismo funciona. Se vocês pensarem em termos de homeostase, para vocês entenderem o que é 10.000 angstrom, as moléculas de água que se agrupam no nosso corpo, elas se agrupam em cachos de H2O. Tanto que a função do rim é justamente fazer com que a água que esteja circulando no nosso organismo seja uma água metabólica, denominada em formato de clusters biológicos. Quando no nosso sangue a água que compõe o mesmo, que é mais ou menos 90% de água, estão em 3 cachos de H2O, agrupados em 3 cachos de H2O, é quando essa água consegue penetrar na membrana celular, levando nutrientes e renovando e limpando a célula. Quando o rim começa a falhar nessa filtragem, é por isso que a pessoa começa a ter retenção de líquidos nas pernas. Entende? Porque começa a a homeostase começa a falhar. E é inclusive por isso que a gente nota uma coisa curiosa. Para vocês terem uma ideia. O paciente chega no consultório com dores. Estou com uma dor no ombro. Ah, tá. Você tomou analgésico? Tomei. Ah, putz, é encrenca. Fala, encrenca? É. Acontece que, veja bem, ele chegou com dor no consultório, tomou analgésico. O analgésico não é para tirar a dor? Por que não sumiu a dor? Com certeza um tremendo estresse. Ou seja, com certeza a homeostase do cara não está legal. Aí quando você põe os cristais radiônicos, instantaneamente esses 10.000 angstrom vai fazer com que aquele analgésico que ele tomou e que não estava funcionando, fique ativo, fazendo com que a dor desapareça. Ou seja, você tem duas possibilidades nessa hora. E ter acertado o ponto certo, tá? Ou não. Se você acertou o ponto certo, com certeza você vai atuar, depois que aquele analgésico funcionar, parar de funcionar, em cima daquele processo. Agora, se você atingiu no ponto errado, a dor vai voltar e ele vai... Entende? É nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, uma vez apareceu no meu consultório uma senhora que estava com o nível de glicemia lá em cima, já tinha tomado insulina várias vezes, porque não baixava, hipertensa, tomou remédio para pressão, para ver se baixava também, porque é estresse, né? Aí você põe os cristais radiônicos, o que acontece? Todo aquele parafernália de remédio que ela tomou, que não estava funcionando, entra igual um raio no organismo dela. Quase teve coma alcoólico. Entende? Ou seja, fica a dica para vocês do que se faz, né, no organismo quando você injeta nele 10.000 angstrom nos pontos devidos. Então, acho que era isso, né, que eu queria contar para vocês, de uma maneira muito simples, tá? Agradeço aqui ao Fabiano, tá?
E se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aqui, obviamente, para responder. Alguma pergunta em si? Quem quer falar? Vamos lá. Pode deixar que eu levo. Você leva lá? Leva lá e responde lá. Quem é? Durante quanto tempo a pessoa pode receber as aplicações do cristal? Tem um prazo? Tem? Em que sentido você quer dizer? Assim, ela vai. Que tipo de problema? Não sei. Assim, cada caso é um caso nesse sentido. Ou a pessoa pode utilizar assim, ela vai lá com um problema de estresse, aí o senhor vai aplicar de acordo com o problema que ela tem. É isso? Que normalmente as pessoas nos procuram quando nada mais funciona. Tem um amigo que fala o seguinte: primeiro ele procura um médico, não resolve. Ele vai no Pai no Santo, não resolve. Daí vai no Centro Espírita, não resolve. Daí procura acupunturista. Tá? Então, normalmente os pacientes nos procuram mais por conta de dores mesmo. Tá? Então, só que quando ele vem com dores, a gente entra com o aspecto do estresse. Se ele der essa abertura, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais profunda. E tem alguma contraindicação? Eu acho que, como se diz, né, está integrando, né? Não tem contraindicação nenhuma. É uma coisa invasiva. Não tem problema nenhum. Para as meninas que são da acupuntura, o professor Raul Breves, ele utiliza lá aquelas teorias dos 5 movimentos, do Qi, da energia, Yin Yang, terra, água, fogo, metal. Certo? Depois, com mais calma, vocês pesquisam. Professor, você disse em uma parte da sua palestra sobre as questões emocionais, né, de raiva, rancor, e no caso do exemplo que você deu, por exemplo, do estresse na dor no ombro. Na psicologia, a gente estuda isso como psicossomática, né? Como que eu conseguiria integrar, né, essa questão da visão que eu tenho psicológica do psicossomática com os cristais? No caso de trauma mesmo, né, de relatos. Amanhã mesmo eu vou atender amanhã não, sexta-feira vai me procurar um rapaz que está com uma dor no ciático há mais ou menos um mês, que é inclusive o marido da podóloga, tá? Ele falou: olha, eu não vou conseguir atender você na semana, na sexta-feira, porque o meu marido tem que levar ela no médico. Mas que eu posso ajudar? Tá? Então, eu atendo muito pouca gente no meu consultório, porque não é meu foco atendimento, não. Meu foco é formar professores, para formar profissionais que trabalham nessa área. Tá? Então, se me procurarem, pelo amor de Deus, eu vou direcionar para o pessoal que já está trabalhando com isso. Inclusive, trouxe uma aluna aqui, a Silvana, uma aluna avançada, para apresentar a vocês mais tarde. Mas o que eu quero dizer é que ele me procurou com esse processo de ciática. Já fez tudo quanto é exame, já tomou analgésico que não passa. Daí você conversando com a mulher dele, sabe o que ele me falou? Que ele está num estresse absurdo. E nessa hora, quando você tira o estresse da pessoa, seja ele qual for, porque a pessoa sente uma coisa, uma angústia, algo. Olha, eu quero me livrar, mas não consigo. É o que basta para você ver como a pessoa se recupera rapidamente dos processos. Obviamente que, em termos de psicologia, vocês têm aí, vocês vão explorar um monte de coisa, mas os pacientes precisam de ter essa coisa primeira, e depois você vai trabalhando outras coisas. É complicado, você sabe muito bem que em termos de psicoterapia, às vezes o paciente foge e fala: puxa, eu podia fazer tanta coisa por ele, por que ele sumiu? Verdade, exatamente. O senhor tem algum estudo ou algum relato de tratamento para fibromialgia? Fibromialgia é fácil demais, não tem problema. É tudo problema emocional. Geralmente os pacientes de fibromialgia são pessoas que passam por... Sabe aquelas situações que as pessoas se encaixam na vida, que elas ficam numa encruzilhada, que elas têm que aguentar até o fim? É mais ou menos assim. São experiências traumáticas, né? Ou tipo um filho que nasceu com um problema, que tem que ter cuidado o tempo todo, tem que ter atenção,
Se descuidar, pode piorar, sabe? A pessoa não relaxa, vive tensa. E aí os tendões, os nervos começam a doer todos, né? É o excesso de peso que a pessoa carrega. Isso. E a questão da medicação, né? De tomar muita medicação e não fazer efeito. E aí esses medicamentos atacam o fígado, e na medicina chinesa o fígado coordena justamente os tendões, os músculos, aí piora mais todo o processo de dor. Eu não sou contra analgésico, né? Mas é o que a gente fala, que o uso contínuo tem seu preço, né? Esse que é o problema. Obrigada. Eu quero saber se um tratamento desse, por exemplo, o paciente ele tem fibromialgia. Se você vai num médico, vamos dizer, um reumatologista, ele vai dizer que não tem jeito, que você vai ter que viver assim pro resto da vida, que é normal mesmo, você viver assim e acabou. E muita gente, inclusive aquela cantora Lady Gaga, ela tem, né, essa doença. E eu queria saber se qualquer pessoa ou só profissional da saúde pode aplicar esses cristais e se o valor de um tratamento desse é acessível ou não. Eu sou engenheiro. E estou ensinando os profissionais da área da saúde a trabalhar com isso. Que coisa interessante, né? Parece um negócio maluco. O universo é meio doido. Boa noite. Eu queria saber qual o valor para a gente estar fazendo as aulas. Você está formando professores? É que, veja bem, a turma já tá formada aqui em Mogi. A gente criou um clube da Luluzinha, né? Então a gente formou um grupo, eu ofereci no Facebook e deu certo, né? Deu certo. Falei, que eu preciso ensinar isso para o pessoal. Porque, veja bem, eu sou sozinho, né? Como é que eu tenho que ter um grupo de pessoas capacitado para poder passar essas informações? Vejam que a gente vem pesquisando esses assuntos praticamente há 40 anos da minha vida. Então, não é assim num curso rápido de final de semana que a gente vai conseguir passar a filosofia toda do princípio. Para vocês terem uma ideia, nas minhas pesquisas a gente descobriu coisas nos cristais radiônicos que na acupuntura no planeta não se ensina. Olha, gente, que coisa doida. Na acupuntura no planeta não se ensina. Pretensão minha? Não. Ora, o resultado dos cristais radiônicos prova que tem alguma coisa diferente. Por isso que eu estou pesquisando. E esse último livro que eu estou publicando, eu estou unindo a psicologia chinesa com a psicologia ocidental com precisão científica. Dentro de um trabalho de um psiquiatra húngaro, o Dr. Zondi, muito pouco conhecido aqui, mas que ele, pelo seu trabalho na Europa, ele foi laureado com diploma de ouro na Universidade de Budapeste, mais um título de doutor honoris causa. E que se encaixa perfeitamente nos princípios milenares da medicina chinesa que eu consegui interpretar. Tá? Isso foi mérito meu. Então veja que aqui em Mogi das Cruzes nós estamos começando um trabalho de formiguinha que vai se espalhar devagarinho, mas eu preciso formar esses professores para ajudar. Tá? Então esse é o objetivo principal. Agora, o meu objetivo de estar aqui mostrando isso aqui por conta do Fabiano que me achou lá, só Deus sabe como, né? Então eu falei para ele, Fabiano, você tem que convidar outras pessoas, mas quando ele me convidou para vir aqui, eu falei, mas só eu? E os outros? Mas vão vir outros, com trabalhos muito bons, muito interessantes. E o meu objetivo aqui foi justamente mostrar essa possibilidade para vocês, né? É algo extremamente acessível, uma questão de realmente encaixar, porque infelizmente, tem toda uma normativa, tem toda uma burocracia para se fazer a coisa funcionar. Mas é possível ajudar muita gente, desde que, né, haja um grupo de pessoas mobilizadas para isso. Fabiano, eu agradeço ao Fabiano pela oportunidade. Eu acho que não vou tomar mais tempo de vocês, né? Então, qualquer coisa... Eu queria saber o valor de uma sessão. A sessão de particular, você quer se referir? Quanto é que você está cobrando, Silvana? R$100. R$100.
procura a Silvana, por favor. Ela está bem preparada para isso. Tá? E essa sessão dura quanto Sabe por que eu não quero que... Eu até falei para o Fabiano, a gente tem que ficar escondido. Imagina se em Mogi das Cruzes descobrir que eu criei essa técnica, mas todo mundo querer fazer só comigo, meu Deus do céu. Aí eu não vou ter tempo para fazer meus livros, não vou ter tempo para ficar dando aula, e meu foco não é isso. Eu sozinho, quantas pessoas consigo ajudar? Se eu tiver 50, 100, 200 pessoas passando a minha técnica para elas, quantas pessoas vão poder ser ajudadas? Então, meu foco é esse, tá ok? Então, por favor, procurem a Silvana aí, que eu falei, Silvana, você vai lá de meu guarda-costa. Tá? E, ao mesmo tempo, se houver algum interesse, por exemplo, da prefeitura em implementar isso, porque, veja bem, em Paços de Minas foi feito esse processo, não sei como é que está, tem muita burocracia, mas houve um treinamento. Então, por exemplo, a Silvana ela pode dar um treinamento básico dos cristais radiônicos para os profissionais que queiram atuar nos postos de saúde com essa técnica. Tá? Então, né? E eu estarei no resguardo para ajudá-la no que for possível. Tá? Então, a gente tem que delegar as coisas. Estou na fase de delegar, não estou a fim de carregar piano mais não. Tá bom? Então, eu trabalhei na cidade de Tiradentes e em uma unidade básica de saúde. E lá a prefeitura, ela visa muito essas terapias. E eles treinam os auxiliares de enfermagem para trabalhar nos grupos. E eu acho que falta muito isso em Mogi. Em Mogi eu acho que tem uma infraestrutura muito maior, tem condições, só que eu acho que falta uma visão melhor para estar implementando essas técnicas. Mais terapias, né? Isso aí é o Fabiano que vai... Esse é o pepino dele, eu tô... Na região de Mogi, a gente tem um grupo, por exemplo, a gente sabe que tudo precisa de uma legislação, precisa do interesse do profissional também, dele ter isso para fazer a prática. A Prefeitura de Mogi ela disponibiliza para os profissionais o grupo de auriculoterapia e o grupo de automassagem chinesa. Citar um exemplo. Na UBS da Ponte Grande, onde durante a minha formação eu tive a experiência de estagiar naquela UBS, onde particularmente tive o convívio próximo com o grupo da automassagem chinesa, com a psicóloga Marina, que ela é da saúde mental. E na saúde mental, ela além disto, ela trabalha a auriculoterapia para os pacientes dela da saúde mental. E ela vem tendo ótimos resultados. Por exemplo, uma questão gratuita, é só ir na UBS, ou do Jardim Ivete, ou do Jardim lá de Jundiapeba, do 24 horas, fazer a sua inscrição e frequentar as aulas. Na medicina tradicional chinesa, a gente trabalha toda uma questão, e principalmente a questão emocional, como o professor Raul Breves estava falando. Uma úlcera varicosa, por exemplo, que é um drama dentro da enfermagem, pesquisas apontam e afirmam que é um problema emocional. Então, lá na UBS tem uma senhora que tem úlcera varicosa e ela faz terapia lá na oficina de automassagem chinesa. Você trabalha justamente os pontos da acupuntura com a automassagem. E ela tem ótimos resultados na cicatrização do leito da ferida. Boa noite. Só para complementar o que o Fabiano colocou em relação aos atendimentos da prefeitura, nós temos, sim, em algumas unidades de saúde, a automassagem, a auriculoterapia. Nós estamos implementando o programa de fitoterapia na UBS Brás Cubas, estamos com um grupo lá, inclusive o Adriano e o Guilherme. O Guilherme, acho que precisou sair, está aqui, que ele que é responsável pelo programa. Como o professor comentou, tudo na prefeitura é complicado de adquirir, mas nós caminhamos bastante em relação a isso. Nós adquirimos, sim, material de consumo para acupuntura, auriculoterapia, nós conseguimos comprar e a gente efetivou esse atendimento nas nossas unidades. Em relação à capacitação, que ela disse em relação aos profissionais de saúde, o ano passado nós fizemos a capacitação em automassagem para profissionais de atenção básica.
Fizemos capacitação em Ayurveda também, para os profissionais da atenção básica, médico, agentes comunitários de saúde. Então, nossos profissionais em automassagem, nós capacitamos 30 novos professores de automassagem para todas as unidades de saúde. A auriculoterapia e a automassagem foi, inclusive, uma experiência exitosa do município de Mogi das Cruzes. Os meninos que fizeram um trabalho aqui em Mogi, inclusive, ganharam um prêmio no estado de São Paulo, como uma experiência exitosa no Congresso Nacional, no Congresso Estadual de secretários municipais, de secretários de saúde. Então, a gente vem, aos poucos, como o professor disse, um trabalho realmente de formiguinha, implementando as práticas do município. Em relação também a incentivo financeiro, nós recebemos algumas emendas parlamentares agora no mês passado, e uma delas, inclusive, foi destinada exclusivamente para a política de práticas integrativas e complementares. Então, os meninos que são responsáveis pelo programa, o Adriano, a Marina da Ponte Grande e o Guilherme, são os responsáveis pelo programa de práticas integrativas no município e estão desenvolvendo todos um trabalho para que, em breve, todo o município possa ser contemplado, não só os pacientes de saúde mental. Tá bom? Só falando sobre o certificado, as meninas que saíram agora, vocês avisam elas que a selfie tem que tirar em algum espaço daqui, tá? Para a gente saber que estava aqui dentro, medida de controle também. Beleza? Algo mais? Bom, então acho que a gente pode encerrar. Né? Muito obrigado a vocês. Agradeço, né, ao professor Raul Breves por aceitar. Agradeço a todos vocês que estão aqui, puderam vir, dedicar um tempinho do seu dia para vir para uma palestra, agregar conhecimento, e tenho certeza que vocês serão os multiplicadores. Assim como tudo na nossa vida, a gente sempre tem algo a acrescentar na vida do outro. Então, a partir de hoje, eu garanto que o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, o seu colega de faculdade saberá e estará informado através de vocês. Hoje eu trouxe o professor Raul Breves representando a auriculoterapia dentro da medicina tradicional chinesa. Nas próximas palestras nós seguiremos com outros profissionais com outras práticas e vocês podem ter certeza que vocês serão comunicados, serão avisados. Bom, muito obrigado por tudo.